Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Gênesis 37, Aleluia. versículo 1, que diz assim: José é vendido por seus irmãos. E o versículo 1 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, uma história das mais maravilhosas. Glória a Deus. Não que todas as histórias não sejam maravilhosas da Bíblia, todas são, mas no meu entender, a história de José é uma das mais magníficas, é uma das mais sensacionais que estão dentro desse livro. Aleluia. Ora, José, que era o 11º filho de Jacó, Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac, Jacó, que teve 12 filhos, sendo que os dois últimos, os dois mais moços, ele já os teve com a sua idade mais avançada. Ele teve José e Benjamim, o caçula. Ora, eles eram filhos da sua esposa mais amada, porque Jacó tinha outras esposas, mas, como todos sabem, a história diz, a Bíblia nos mostra, ele trabalhou 14 anos para o seu tio Labão, para poder desposar Raquel, sua esposa amada. E na sua velhice, quando ele já estava com a idade avançada, ela teve José, que foi muito amado por Jacó. E alguns anos depois, Benjamim. E José era muito responsável. Diferente dos outros seus 10 irmãos, ele seguia à risca as orientações do seu pai. Aleluia. Tudo que seu pai pedia, ele fazia. E os outros irmãos o perseguiam constantemente, porque eles não seguiam muitas vezes o que o seu pai pedia para que eles fizessem. E eles eram todos pastores na terra de Canaã. Aleluia. Então, por causa disso, José era frequentemente humilhado, mas ele estava sempre ao lado do seu pai, e o seu pai sempre o elogiava, o que foi criando uma certa ira, um certo desejo de inveja entre os seus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Senhores, vocês vejam que na própria família, muitas vezes, temos esse desejo de inveja. Nós vemos, nós percebemos. Temos que nos policiar, porque a inveja e a admiração, elas estão numa linha muito próximas. Não é pecado, irmãos, nós admirarmos outra pessoa, admirarmos um parente, seguirmos o teu exemplo, gostarmos das coisas que ele faz. Não, isso não é pecado. Aleluia! Isso é louvável, estarmos sempre querendo melhorar. Mas a hora que nós cruzamos uma certa linha, que temos que tomar cuidado, policiar, quando começamos a questionar o porquê alguém tem alguma coisa, ou consegue alguma outra coisa, ou é mais querido por alguma coisa, aí começamos a entrar no campo da inveja. Quando o inimigo nos usa para que nós desenvolvamos esse sentimento malévolo, que só traz coisas ruins para nós. Glória a Deus! E os irmãos de José, eles não olhavam o porquê o pai gostava mais de José. Eles simplesmente diziam: olha o queridinho do pai, faz tudo o que o pai quer, é só ele, o pai só tem olhos para ele. Mas eles não paravam para refletir e entender o porquê. Por causa das atitudes dele. Porque eles não seguiam as orientações do pai. O pai gostava mais de José. E da glória a Deus. Glória a Deus! E a história nos relata que certa vez os 10 filhos de José, os 10 filhos
de Jacó, aliás, perdão, irmãos. É forte. Eles foram para a terra de Siquém, a pedido do seu pai, para pastorear as ovelhas, porque era muito comum naquela época eles mudarem de lugares para levar as ovelhas para pastorear, porque muitas vezes não tinha pasto em uma região, eles tinham que ir para outra, um pouco mais distante, e levar os rebanhos. E Jacó era dono de muitas cabeças, tinha muitas ovelhas, e seus filhos cuidavam delas. Aleluia, Deus. Glória a E Deus. eles foram para a terra de Siquém. Louvado. E Glória a José Deus. estava com seu pai. Aleluia, Jesus. Doravante, anteriormente, José levantou mais a ira dos seus irmãos, voltando um pouco no tempo, porque José começou a ter alguns sonhos. É forte. José tinha a idade de 17 anos nessa época. Aleluia. E Deus começou a lhe mostrar algumas coisas em sonhos. E na sua ingenuidade, ele contou aos irmãos esses sonhos. Certa vez, ele disse aos seus irmãos que estavam no campo. E cada um tinha um feixe de trigo na mão. E que no sonho, o feixe dele ficava no centro e os feixes de todos os irmãos se curvavam perante ele. Ora, isso levantou a ira dos irmãos. Disseram: quer dizer que você vai ficar sobre nós? Quem é você? Um pirralho, nem saiu das abas do pai. E isso foi levantando a sua ira. Aleluia. Certa vez também, ele estava com seu pai e com seus irmãos e contou outro sonho. Meu Deus. Disse que os seus irmãos eram como estrelas, e a lua, o sol e 11 estrelas o reverenciavam. É forte. Desta vez, até Jacó o repreendeu. Quer dizer que eu, minha esposa e todos os seus irmãos irão se curvar perante você? Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Jacó o repreendeu, mas Jacó ficou com aquilo no pensamento, porque Jacó era um homem experimentado, ele tinha experiência com sonhos, ele tinha experiência com Deus. Aleluia. Ele repreendeu José, mas ele ficou com aquilo no coração. Aleluia. Voltando mais adiante, quando eles foram pastorear em Siquém, Jacó pediu para José ir atrás deles. Vá e veja se seus irmãos estão fazendo o que eu pedi, se eles estão cuidando das ovelhas como eu pedi. Aleluia. E assim foi José. Só que chegando em Siquém, eles não estavam lá. José o procurou, não os encontrou. Ora, ele viu um certo varão e perguntou a este varão: por acaso você viu alguns pastores que estavam por aqui? Ele falou: varão, ó, por um acaso eles foram para Dotã. E aí José foi atrás deles. Ora, vejam só como eles eram desobedientes. O pai os enviou para Siquém, mas eles já estavam em Dotã, eles não estavam em Siquém. Por que eles estavam em Dotã? Certamente procurando algum tipo de prazer, procurando mulheres, porque eles eram fadados a esses tipos de extravagâncias, e o seu pai já sabia disso. Aleluia. Quando eles avistaram José, já disseram: lá vem o sonhador, lá vem ele, Glória a vai Deus. nos denunciar nosso pai. Aleluia. Esse José está sempre em nosso caminho. Aleluia, Jesus. Foi aí que o espírito da inveja, o espírito da maldade trabalhou no coração dos seus irmãos. Aleluia. E aí eles disseram:
temos que matar José. Só assim vamos nos livrar dele. Olha, meus irmãos, como é que são as coisas? Resolveram então matar o próprio irmão, ficaram discutindo entre si. Só que, ao chegar José, eles, discutindo, não chegaram em um acordo, pegaram José e o jogaram dentro de um buraco. Possivelmente, um buraco que era feito ali para prender animais perigosos. Foi sugestão de Rubem, filho mais velho: jogue no buraco, não vamos matá-lo. E assim o fizeram. Só que por um instante, Rubem se ausentou. A Bíblia não relata exatamente o que ele foi fazer. Foi então que os outros irmãos, ao virem uma caravana de ismaelitas, que eram mercadores, que traficavam escravos, tiveram a seguinte ideia: vamos vendê-lo como escravo. E Judá endossou aos irmãos: vamos vendê-lo, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E assim o fizeram. Pegaram José, tiraram do buraco e o venderam por 20 ciclos de prata. Ciclos de prata que nada eram mais que moedas de prata. Aleluia. Venderam essa caravana de ismaelitas por esses 25 de prata. Imagina, senhores, a frieza dos irmãos pegarem o seu irmão mais moço, Aleluia. amarrarem-no e o venderem como escravo. Aleluia. Olha só Aleluia. como deve ter sido essa situação, como deve ter sido o sofrimento de José, clamando aos irmãos: não façam isso comigo, vocês são meus irmãos. Mas eles assim o fizeram. Tanto é que assim que Rubem voltou, o filho mais velho, não viu José, perguntou aos irmãos: cadê José? Não está no buraco? O que houve? Nós o vendemos como escravo. Vocês fizeram o quê? Nós o vendemos como escravo. Era melhor vender ele como escravo do que matar, você não acha? Nesse momento, um lampejo de lucidez veio a Rubem, que era o filho mais velho. Ele se lançou ao solo, rasgou as suas vestes e lamentou profundamente o ocorrido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o que vamos dizer ao nosso pai? Tiveram a ideia de pegar um manto que José havia ganho do seu pai, rasgaram, ensanguentaram com o sangue de um animal e foram levar a seu pai. Levaram ao velho Jacó o manto do seu filho amado e disseram que uma fera o havia devorado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Imagina o sofrimento desse pai quando recebeu essa notícia. Glória a Deus. Aleluia. O seu filho mais amado, o seu filho mais obediente, Aleluia, Jesus. neste momento estava morto. Aleluia. O homem com certeza ficou em prantos, rasgou as suas vestes, ficou desesperado, perguntando ao próprio Deus o porquê daquilo, indignado com a situação. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o nosso Senhor, o Deus de Israel, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Quando tudo parece perdido, porque ali parecia que era o fim. Para Jacó o filho estava morto, a vida não valia mais a pena, porque ele seguira tanto ao Senhor, ele obedecia tanto ao Senhor, e o Senhor havia levado o seu filho mais amado. Aleluia, Jesus. Mas Deus, muitas vezes, Ele age assim mesmo. Aleluia. Aleluia.
está perdido em um certo momento, para mais na frente nós entendemos um propósito maior. E José foi levado à terra do Egito. Chegando lá, os ismaelitas foram negociar as suas mercadorias e José estava entre elas, era um escravo. Neste momento, foi oferecido em praça pública, eu presumo, a Bíblia não dá detalhes, mas imagine, deve ser chegando na capital, provavelmente Avares, capital do Egito, oferecido como uma mercadoria, e ele foi comprado pelo capitão da guarda do faraó. Potifar, comandante muito respeitado da guarda, o comprou. E assim ele foi morar na casa de Potifar. Agora, como Deus age de formas inimagináveis. Aleluia. Na casa de Potifar, tudo que José colocava as mãos prosperava. Aleluia. Tudo que José fazia prosperava. Glória a Deus. Aleluia. As coisas iam de bem a melhor. Aleluia. Tanto que Potifar o colocou como responsável de sua casa. Aleluia. O tempo foi passando e José foi se tornando mais velho, se tornando mais adulto, chegando à maturidade e tomando conta de todas as coisas de Potifar. Aleluia, Deus. Glória a Deus a Deus. Aleluia. E José se tornara um rapaz formoso, um homem bonito, um homem atraente. E isso despertou o desejo da mulher de Potifar. E ela queria tê-lo a qualquer preço. Ela queria ter José. Certa vez, quando na casa não tinha nenhum empregado, estavam todos lá de fora, José encontrava-se sozinho com ela. E ela se ofereceu a José e pediu para que ele ficasse com ela. Mas como José estava sempre cheio do Espírito Santo de Deus, Aleluia. desde moço ele se recusou e disse que não poderia fazer isso com o seu patrão, com o seu senhor, Aleluia. que ela pertencia a ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas é aí que uma mulher rejeitada age de todas as formas. Ela pegou, agarrou nas roupas de José, rasgou as suas vestes, e José saiu dali correndo para fora. Então ela gritou a todos que José estava querendo abusar dela, que José estava querendo ter com ela. Levantou esse falso testemunho a José e chamou os outros empregados, mostrando a roupa de José rasgada, como testemunha do que ele fizera. Aleluia. Chegando Potifar à casa, ela deu essa notícia. Então, o capitão da guarda, mesmo gostando muito de José, acreditou em sua esposa e o lançou na prisão. José injustamente foi lançado na prisão por um crime que não cometeu. Aleluia. Olha só Glória a Jesus. como as coisas são. Mas isso é Deus agindo. Deus precisava fazer dessa forma para mostrar todo o seu poder e toda a sua Aleluia. Como José, tudo que ele colocava a mão prosperava. Na cadeia não foi diferente. Logo, o carcereiro viu que
José fazia, ia para frente, entregou praticamente a cadeia nas mãos de José. Aleluia. Olha como Deus faz, um preso, Aleluia. ele ficou praticamente comandando a cadeia. Aleluia. Melhorou as condições dos presos, organizou a cadeia e tudo ia cada vez melhor. E o carcereiro dizia: isso aqui nem parece mais cadeia, José. Então, nossa, como melhorou depois que você veio. É Deus realmente na sua vida. Mas foi passando os anos, passaram-se alguns anos, a Bíblia não relata exatamente quantos. E certa vez foram mandados para a prisão 2 homens, o copeiro do faraó e o seu padeiro, que de certa forma os havia ofendido, e foram lançados na prisão. E o carcereiro os deixou aos cuidados de José, pois eles não eram presos comuns, eles eram eunucos do rei, eunucos do faraó. E esses homens, ficando lá, certa vez tiveram sonhos que os atormentavam. E eles não sabiam o significado destes sonhos. Foi então que José, percebendo a aflição dos homens, perguntou: o que os aflige? E eles disseram: tivemos sonhos, mas não sabemos o que significa. Foi então que José disse: diga-me o sonho, para ver se o meu Deus irá fazer entender. Aleluia, Jesus. Então o copeiro disse a José: eu tive um sonho que uma videira, ela dava 3 cachos formosos de uva, e esses 3 cachos eu ia para eles, os exprimia na taça do faraó, para depois servi-lo. Só que eu não entendo qual o significado, José. Você pode interpretá-los? José disse: o meu Deus fez eu saber o que significa. Aleluia, Jesus. Os 3 cachos são 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó o irá chamar de volta ao palácio. E você voltará a servir o vinho para ele como antes. O copeiro se encheu de esperança, se encheu de alegria. O padeiro, ouvindo isso, também, já a esperança veio para o padeiro. E ele falou: não, eu vou te contar o meu sonho também, por favor, interprete, eu vou te falar. Ele falou: pois não, diga. Eu sonhei que estava andando pelos jardins com 3 cestos brancos na minha cabeça, e o terceiro cesto tinha todas as iguarias, todos os pães que eu fazia a Faraó. Só que várias aves do céu vinham e comiam esses pães. E eu não sei qual é o significado deste sonho. Você pode me dizer, José? Aleluia. José disse: eu sei, meu Deus me deu a interpretação do seu sonho. Aleluia. Então diga-me, José, por favor. Olha, irmãos, muitas vezes um homem que é movido pelo Espírito de Deus, que tem o discernimento, que Deus usa para mostrar as coisas ocultas, é colocado em situações dificílimas. Verdade. Aleluia. Ele interpretara o sonho do copeiro de forma positiva para o copeiro. Agora, como falar para o padeiro uma notícia negativa? Aquele homem cheio de esperança, ao ver a interpretação do sonho do copeiro, ter que ouvir uma interpretação que não seria nada boa para ele. Aleluia.
Eu imagino o coração de José. Deve ter se entristecido, mas ele tinha que passar o recado. Aleluia. Ele tinha que dizer a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E assim ele o fez. Ele disse ao padeiro: os 3 cestos são 3 dias também. Porém, você será chamado ao palácio depois desses 3 dias. Só que você será executado por Faraó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o seu corpo será pregado no madeiro, e as aves do céu o comerão. Imagina o desespero desse padeiro ao saber dessa notícia. Passaram-se os 3 dias e tudo o que José dissera se cumpriu. É forte. Antes desses homens saírem da prisão, ele disse ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver com o Faraó. Aleluia. Porém, o sonho se cumpriu. O copeiro, depois de 3 dias, foi restabelecido no palácio para servir o vinho a Faraó. E o padeiro foi executado, e o seu corpo foi colocado no madeiro, e os pássaros o comeram, como José havia dito. Porém, o copeiro se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, e José continuava na prisão. Vocês imaginem, José, que outrora vivia com seu pai, com seus irmãos na terra de Canaã, um moço de 17 anos que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, trabalhou na casa de Potifar, depois foi preso e estava ali há alguns anos. Mas nós nos perguntamos: isso abateria qualquer pessoa? Aleluia. José, embora nessa situação, nunca esqueceu do seu Deus. Aleluia. Estava sempre cumprindo as suas determinações e com paciência. Aleluia. Com certeza ele orava a Deus e acreditava que ele tinha poder para livrá-lo daquela prisão. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E aí é extraordinária essa história, que o poder de Deus se manifesta de forma gloriosa mais uma vez. Aleluia. Passados esses 2 anos, Faraó começou a ter sonhos. Faraó começou a ter sonhos que eram assustadores para ele. Aleluia. Sonhos que começaram a incomodá-lo. Ele pediu a todos os sábios que viessem ao palácio para interpretar os seus sonhos. E nenhum sábio de nenhuma região do Egito foi capaz de desvendar o mistério dos sonhos de Faraó. Aleluia. E aquilo incomodava, o consumia dia a dia. Aleluia. Foi então, só então, que o copeiro se lembrou de José. Aleluia. O copeiro foi falar a Faraó, pediu uma audiência e Faraó o concedeu. Pode falar. Meu rei, certa vez estava eu na prisão. O senhor lembra quando mandou eu e o padeiro à prisão? Faraó: sim, lembro. Existia um homem naquela prisão que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro, e aconteceu tudo conforme ele dissera. Foi então que o Faraó disse: tragam esse homem a mim então, vamos ver se ele pode interpretar o sonho. Tragam esse hebreu até mim.
E foi dada a ordem. José foi barbeado, foi limpo, tomou banho, trocou de roupas e foi levado à presença do faraó. Glória a Deus. Aleluia. Na presença do rei, ele disse: você pode interpretar os meus sonhos? Eu lhe direi. José respondeu: não sou eu que interpreto, é o meu Deus. Aleluia. Mas então eu vou lhe dizer quais são os sonhos que ninguém até agora conseguiu me dizer o significado. E Faraó disse que estava à beira do rio Nilo, quando de repente saíam do rio 7 vacas gordas e formosas. Aleluia. Passado algum tempo, saíam 7 vacas magras, raquíticas, desnutridas. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Aleluia. E mesmo após as vacas magras terem comido as vacas gordas, elas continuavam magras e raquíticas. E tem mais um sonho, José. Eu sonhava que no campo, no pé de milho, saíam 7 espigas formosas, bonitas, cheias de grãos. E de repente saíam outras 7 espigas raquíticas, minguadas, doentes. E essas 7 espigas devoravam, envolviam as 7 espigas boas e formosas, porém continuavam raquíticas, continuavam doentes as espigas. E esse sonho vem me atormentar há um bom tempo. Você pode interpretar? Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, irmãos, o poder de Deus se manifesta através de Jesus. Aleluia. O meu Deus me fez saber o significado. Imagina o espanto de todos no palácio na hora que o hebreu disse um escravo, um prisioneiro, que podia decifrar e interpretar o sonho do faraó, sendo que possivelmente todos os sábios, todos os sacerdotes, todos os comandantes principais estavam no salão do trono, ouvindo aquilo. Ficaram espantados na hora que José disse que o Deus dele havia de ter dado o entendimento do sonho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Foi então que ele disse a Faraó: os 2 sonhos significam a mesma coisa. Nos próximos 7 anos, o Egito terá fartura em abundância, como nunca se viu. O gado gordo, as colheitas abundantes, terá uma fartura jamais vista em todo o Egito. Porém, nos próximos 7 anos subsequentes, virá uma devastadora seca, uma devastadora fome sobre toda a terra. Será tão terrível que nem os anos bons serão mais lembrados, e todo o Egito e todas as nações irão sucumbir. Aleluia. Glória a Deus. Imaginem, senhores, ao ouvir esta interpretação, ao ouvir esta previsão, o desespero tomou conta do faraó, tomou conta de todos que estavam ali. Aleluia, Jesus. E é claro, veio na mente do faraó: 7 anos de seca, de fome, seremos destruídos. Como poderemos nos salvar de tal coisa? Aí, irmãos, vocês veem a sabedoria que Deus dá ao homem quando ele é usado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. José
menosprezado por todos, um hebreu, um escravo, um prisioneiro, disse a Faraó: Faraó, escolha um homem valoroso, de sua confiança. Coloque governadores em toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, guarde sob a proteção do rei 1/5 de todo o fruto da terra. Estes mantimentos salvarão o Egito durante os 7 anos de escassez. Glória a Deus. Olha a sabedoria que Deus deu a José, de aconselhar o próprio Faraó do Egito. Aleluia. Foi então que mais uma vez a glória, todo o poder do nosso Deus vai se manifestar de uma forma inimaginável. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Imaginem essa cena. Depois que José interpreta os sonhos e ainda dá a solução. Olha como Deus faz para o próprio Faraó. Aleluia. Vocês imaginem como ficou o Faraó. Aquele prisioneiro, escravo, interpretou os meus sonhos e ainda deu a solução. Aleluia. Que nenhum dos meus sacerdotes, nenhum dos meus comandantes, nenhum dos meus sábios foi capaz. Aleluia, Jesus. Então Faraó olha para um lado, olha para o outro. Imaginem as cenas, irmãos. Aleluia. O salão cheio, com os nobres, as maiores autoridades do Egito, e o Faraó olhando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, pensando na interpretação e no conselho que José deu para poder subsistir a terra do Egito nos anos de escassez. Imagina o dilema do Faraó. Foi aí então que toda a glória do nosso Deus irá se manifestar. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Aleluia, Jesus. Pensem comigo. O Faraó, depois de pensar, olhar para um lado, para o outro, ele parar na frente de José, estender a sua mão e dizer: porventura haverá em qualquer lugar homem tão sábio quanto esse? Aleluia. O seu Deus o fez saber de todas essas coisas. Eu o porei como governante sobre toda a terra do Egito. Somente eu no trono serei maior que vós. Aleluia. Tome aqui este anel. E colocou no dedo de José. Coloque este anel. E a partir de agora, você será chamado Zaphenat Paneah, que quer dizer o Salvador do mundo. Glória a Deus. E todos do Egito lhe deverão obediência. Olha, meu Deus. Glória, glória, glória a Deus. A Bíblia não nos diz com exatidão, mas entendemos que José tinha ido para o Egito com 17 anos, escravo. Aleluia. E que com cerca de 30 anos ele foi aclamado governador de toda a terra do Egito. Então entendemos que passou cerca de 13 anos até que isso acontecesse. Aleluia. Olha como o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Deus permitiu que José
seus irmãos Aleluia. para se tornar governador de todo o Egito, Aleluia. a nação mais poderosa da terra. E José trabalhou arduamente nos 7 anos de abundância. Aleluia. Fez conforme ele havia dito a Faraó. Guardou todos os mantimentos sobre o poder e a mão forte do soberano. E assim, passaram 7 anos, vieram 7 anos de escassez. E a fome tomou conta não só do Egito, mas por todas as nações conhecidas da época. Uma seca terrível. Não havia nada para se comer. Nada que plantava dava. O gado estava morrendo de fome. E olha, irmãos, isso chegou até a terra de Canaã, onde estava seu pai Jacó e seus irmãos. Passados cerca de 2 anos da seca, eles não tinham mais o que fazer, e a sua subsistência estava ameaçada, porque eles iam morrer de fome. Não tinham mais o que colher, o gado morrendo, não tinha alimento em nenhum lugar, somente no Egito. Foi aí que então os 10 irmãos se colocaram com uma caravana para o Egito para comprar alimentos. Chegando lá, eles foram recebidos, possivelmente por servos, disseram que eram da terra de Canaã, que iam comprar mantimentos, e José os viu, porém eles não o conheceram. Imagina o coração de José nessa hora, irmãos. Ele que fora vendido como escravo, foi humilhado, surrado, foi preso e era governador do Egito há cerca de 8 anos já. Comandava toda aquela nação. Somente Faraó era acima dele. Quando avistou os seus irmãos, o seu coração deve ter quase que saltado da sua boca. A emoção deve ter tomado conta de José. Mas ele, orientado pelo Espírito de Deus, se conteve e não revelou quem eram seus irmãos. Lhe deram todos os mantimentos para que voltassem à sua casa. Porém, antes disso, ele os acusou de espiões. Acusou os seus irmãos de espiões. Vocês vieram espionar a terra do Egito, vieram saber as nossas fraquezas para que possamos ser atacados. É claro, eles negaram, disseram que eram pastores, que eram filhos de Jacó, que vieram de Canaã para buscar os mantimentos, mas José os acusou de espiões. E eles dizendo: não somos espiões. Foi então que José, então provem, pois eles haviam dito que eram 11 filhos de Jacó, que o filho mais moço havia ficado com o pai. Foi então que José teve uma ideia: um de vocês irá ficar aqui comigo. Vocês, para provarem que não são espiões, voltem à terra do seu pai, levem os mantimentos e retornem com o seu filho mais moço, que aí eu soltarei. O filho que ficou preso foi Simeão. E assim eles tiveram que fazer, mesmo dizendo a José que para eles era governador do Egito, que seu filho mais moço era muito apegado ao pai, que o pai não ia deixar vir, mas José disse: não, traga-o a mim, senão Simeão será morto.
E assim fizeram. Voltaram com os mantimentos para Canaã. Chegando lá, ficaram surpresos, porque dentro das suas sacolas estava todo o dinheiro que eles haviam pago. José havia mandado devolver todo o dinheiro que eles haviam pago. Glória a Deus. Imagina a surpresa. Eles ficaram apavorados. O governador do Egito vai pensar que nós o roubamos. O dinheiro que nós pagamos está aqui, não sabemos como. Aleluia, Jesus. E contaram isso a seu pai. Imagina como ficou o velho Jacó nessa hora. Já havia perdido o seu filho mais amado, José. Agora ele iria deixar Benjamim ir com eles? Claro que não. Jacó resistiu, disse que não ia de jeito nenhum aos outros irmãos, mas Simeão será morto, pai. Simeão está preso, temos que retornar. Oh Deus de Israel. Jacó não queria saber. Eu não vou deixar Benjamim ir. Porém, quando os mantimentos estavam acabando, a fome estava voltando, Jacó teve que ceder. Não teve outra alternativa a não ser permitir que Benjamim fosse com eles até o Egito. Judá se pôs como fiador perante o pai. Eu me responsabilizo, pai. Eu me responsabilizo. Eu dou minha vida por ele. Eu trarei ele de volta. E assim se colocaram mais uma vez ao Egito. Chegando lá, irmãos, eles foram recebidos por José, foram recebidos pelo governador, pelo Safenate Paneia, e eles disseram, e ele lhes disse: vocês cumpriram com a sua palavra. Esse é o filho mais moço? Sim, esse é Benjamim. José deve ter se enchido de emoção, o seu coração, aleluia, deve ter dado saltos, mas ele não podia revelar ainda que era José, pois ele queria testar os seus irmãos. Movido pelo Espírito Santo, ele queria saber se os seus irmãos tinham mudado. Ele os recebe, faz um banquete a todos eles, solta Simeão, depois disso, enche eles com os mantimentos e diz a eles para voltarem para Canaã. Só que ele teve um plano. Ele pegou uma taça de prata que ele usava, muito valiosa para tomar o vinho, e pediu para que fosse colocada nas sacolas de Benjamim, do filho mais moço, que fosse escondida junto com os mantimentos que Benjamim iria levar. Assim, aqueles homens retornavam para a sua terra, quando os soldados os perseguiram, o pararam no meio do caminho e disseram: vocês retribuem o bem com o mal? Eles ficaram espantados. Como assim? Vocês roubaram Safenate Paneia. É claro, eles negaram: não roubamos nada. Sim, vocês roubaram a taça de prata de Safenate Paneia, foi roubada por vocês. Os irmãos disseram: pode revistar, se tiver aqui, nós seremos seus escravos. Não tem nada, nós não pegamos nada. E é claro, meus irmãos, ao revistarem, a taça foi encontrada nos mantimentos de Benjamim. Imagine, irmãos, como ficaram apavorados esses homens, como eles ficaram angustiados. Foram feitos prisioneiros e levados à presença de José.
levados à presença do governador do Egito. Aleluia. E o governador disse: como vocês podem fazer isso? Eu tratei vocês tão bem, e vocês me roubam na minha própria casa? Eles disseram que não tinha explicação, não sabiam como aquilo tinha acontecido. Glória a Deus. E não tinham o que dizer, né? Foi aí que José disse: eu não punirei a todos. Somente o filho mais moço, onde foi encontrada a taça, ficará como meu escravo na terra do Egito. Imagina o que tomou conta, o sentimento que tomou conta de todos os irmãos nessa hora. Aleluia. Sabendo que seu pai já havia quase morrido quando perdeu José. E agora, se eles voltassem sem Benjamim, o seu filho mais moço, com certeza o seu pai não resistiria. Foi então que Judá, aquele que se tornara fiador de Benjamim perante o seu pai, pediu permissão para falar. Posso falar? Ele falou: sim, pode falar. Somos filhos de Jacó, o velho pai. Éramos 12, porém um não está mais entre nós, o seu filho mais moço, seu filho da velhice, ele foi morto por animais. Meu pai quase não resistiu e se apegou a Benjamim, que é o caçula. Se voltarmos a Canaã sem Benjamim, nosso pai certamente morrerá. Aleluia. Por favor, deixe o rapaz ir. Eu serei seu escravo. Eu ficarei no lugar dele. Aleluia. Não posso dar esse desgosto a meu pai. Aleluia. Permita que os outros voltem com ele, e eu o servirei por toda a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, era isso que José queria ouvir. Era isso que José precisava ouvir. Ele queria saber se durante todos esses anos eles teriam compaixão do irmão, como não tiveram com ele. Aleluia. Ele precisava de uma prova. Por isso que ele maquinou todo esse plano. Aleluia. Por isso que ele agiu dessa forma. Glória a Deus. Aleluia. Neste momento, irmãos, vocês imaginem, a emoção deve ter tomado conta de José. Aleluia. Com certeza pediu para todos os guardas saírem do local. Deve ter ficado a sós com seus irmãos e caído em lágrimas, em plantos, porque deve ter sido muita emoção. Glória a Deus. E todos os irmãos não entendendo nada, todos os irmãos sem saber o que estava acontecendo, curvados na frente dos Afinat de Pané, pedindo misericórdia pelo irmão Benjamim. Olha aí, irmãos, o sonho de José, como se concretiza. Aleluia. Todos os irmãos prostrados, pedindo misericórdia a ele. Olha os peixes aí, curvados, como Deus cumpre o que ele diz. E nessa hora, com certeza, José deve ter soltado um grito de emoção, um grito de desabafo, e ele sem entender nada, deve ter tirado a sua túnica, né, porque ele estava vestido como egípcio, e o egípcio usava uma espécie de túnica na cabeça, deve ter tirado, jogado ao chão, e gritado aos irmãos: eu sou José, aquele que foi vendido como escravo por vocês.
Aleluia. Imagina a surpresa. Eles devem ter ficado apavorados ao mesmo tempo. Como? José? Mas como? Meu Deus, alguns devem ter pensado, ele vai nos matar. Ele é o governador do Egito. Ele é o homem mais poderoso abaixo de Faraó de toda a terra. Aleluia. Ele vai nos matar, ele vai se vingar. Com certeza isso passou na cabeça dele. Aleluia. Mas veja como Deus age na vida do homem, na minha, na sua. Aleluia. Tudo isso foi para cumprir a sua palavra. Aleluia. Tudo isso foi para experimentar José. Ele se tornou um homem mais maduro, um homem mais sereno. Aleluia. E José nos disse: não, meus irmãos, eu não vou os matar. Não guardo rancor de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso não foi vocês que me mandaram como escravo para o Egito. Aleluia. Foi o próprio Deus que me mandou para cá. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois se eu não viesse para cá, todos nós morreríamos de fome. Aleluia. Toda a descendência de Jacó morreria de fome, porque não teria alimento na terra. Glória a Deus. Mas como Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar, Aleluia. e como as estrelas do céu, que não podem ser contadas, Deus fez com que todas essas coisas acontecessem para cumprir a tua promessa, para cumprir a sua palavra e mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Isso é para cumprir a palavra. E assim foi feito. Eles voltaram a Canaã, contaram ao seu pai que José estava vivo. Deve ter sido uma situação extremamente constrangedora. Eles confessarem a seu pai que o haviam vendido como escravo, que tinham pensado em matar José. Imagina a indignação de Jacó ao saber disso. Meu Deus. Imagina como ele deve ter agido. Aleluia. Mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que todos fossem para o Egito. Aleluia. Todos fossem viver com ele, com José, Aleluia. naquela terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, mais uma vez a palavra, ela sempre se cumpre. E fica aqui É muito forte. um pensamento para nós. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 5, é dito que 70 almas foram para o Egito com Jacó. Aleluia. Porém, em Atos, capítulo 7, versículo 14, quando Estevão estava diante do Sinédrio, Estevão diz que foram 75 almas para o Egito. Ora, irmãos, então a Bíblia está se contradizendo? Aleluia. Como que em Êxodo fala que foram 70 almas e Estevão diz, muitos anos depois, que eram 75? Por incrível que pareça, irmãos, as duas estão certas. As duas passagens estão corretas. Aleluia, Jesus. Em Êxodo, o livro de Êxodo foi traduzido do hebraico. Aleluia. E ele não levava em consideração os descendentes de José. Porém, em Atos, ele foi traduzido do grego, do Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e contava com os descendentes de José.
Por isso, na tradução grega, são 75 almas. E é o que Estevão diz ao Sinédrio quando ele foi questionado. Aleluia. É maravilhoso nós olharmos, vermos essas coisas na Bíblia, corrermos atrás, né? Muitos devem ter dito, a Bíblia está se contradizendo, mas este livro jamais irá se contradizer. Jamais. Deus, nessa história maravilhosa, nos mostra que Ele age de formas que o ser humano não entende. Alguém em sã consciência iria imaginar que um rapaz de 17 anos, vendido como escravo, prisioneiro, se tornaria governador de todo o mundo. Alguém em sã consciência iria dizer isso? Mas onde não há esperança, o nosso Deus age. Quando tudo parece perdido, Ele muda a situação. Ele acha um jeito de resolver todo o problema. Espero que essa palavra entre no coração de vocês. Que Deus fale aos seus corações. Que Deus anime aqueles que estão sem esperança. Porque nada é impossível para Deus. Onde não há esperança, onde tudo está perdido, confie no nosso Senhor, que Ele tem uma solução. Nós não sabemos qual, mas Ele tem uma solução, Ele tem um jeito, e Ele tem um escape, e vai dar esse escape para você, como deu para José, como deu para Jacó, como deu para o Egito. É o mesmo Deus, de hoje e sempre. E eu agradeço em nome de Jesus. Dá glória a Deus.